Boa noite a você que está conosco, mais um culto online que podemos realizar. Mesmo longe, estamos unidos espiritualmente uns com os outros. Que bom que você está aí, reúna a sua família, realmente que seja um culto ao Senhor. Louve conosco, cante as músicas, ore com a gente, preste atenção na palavra. Mesmo estando em casa, este culto é para o Senhor. O Salmo 19, um salmo muito bonito, ele nos diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. O nosso Deus, Ele é o Deus que criou todo o universo, o Deus que fez todas as coisas. Mesmo sem ouvir a sua voz audível, nós podemos, em cada parte da natureza, ver a mão do Criador. Quando olhamos a um céu à noite estrelado, nós vemos a grandiosidade do Senhor. Quando nós vemos a beleza da natureza, expressa numa flor ou em alguma paisagem, nós estamos vendo o poder e a graça do nosso Deus. E esse Deus tão grandioso e poderoso é o Deus que me ama, é o Deus que te ama, é o Deus que se importa conosco. E é esse grande Deus que nós queremos louvar nesse momento. Tua voz é a voz que comanda o universo. Tua voz é a voz que comanda tudo que há em mim. O que há em mim. Grande Deus, Santo Deus, te louvo com amor. Grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és tu. Em tua glória, no mistério do teu amor por mim. Teus braços criaram o que há na terra e nos céus. Teus braços me abraçam, seguro estou em tuas mãos, em tuas mãos. Teus braços criaram o que há na terra e nos céus. Teus braços me abraçam, seguro estou em tuas mãos, em tuas mãos. Grande Deus, Santo Deus, te louvo com amor. Grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és tu. Grande Deus, Santo Deus, te louvo com amor. Grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és tu. Em tua glória, no mistério, em tua glória, no mistério, em tua glória, no mistério do teu amor por mim. Do teu amor por mim.
Esse Deus que se importa conosco, que é um Deus grandioso e poderoso. Ele não é um Deus distante, que nos olha com um telescópio ou com um binóculos. Um Deus que vê tudo acontecendo e não se envolve. Mas Ele é um Deus que está perto de nós, que ouve ao nosso pedido, que nos alcança com a sua graça, nos recebe com o seu amor. E é esse Deus que nós queremos louvar também, com alegria, dizendo que Deus está perto de nós. Precisam ter esperança para viver. Venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós. Chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou. Chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Todos que são de Jesus, mortos pro mundo, vivos pra luz, venham adorar o Salvador. Todos que sabem perseverar, na fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou. Chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Nada pode nos separar. Nada pode nos separar. Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará. Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor. Nos libertou, perto está o Senhor. Deus está perto de nós. Chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou. Chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou. Chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Me chamo Janir Rossini, graças a Deus, salvo pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida e eu nunca vou esquecer. Deus é tão maravilhoso e eu creio que a minha conversão foi resposta de oração. Eu creio que alguém estava orando por mim. Talvez eu vou descobrir só na glória. Quando a primeira vez que eu fui na igreja, já tinha tido um contato com a palavra através dos cultos, mas naquele domingo, quando eu parei em frente à igreja, que a gente
chegou no portão da igreja, eu li naquela placa: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eu falei, gente, é isso que eu preciso. É isso que eu preciso. E o pastor então começou a pregar e parecia que alguém tinha contado toda a minha história para ele. Só que eu nunca tinha contado a minha história. E na hora do apelo eu já levantei a mão e aceitei a Jesus. Eu senti naquele dia algo muito especial, algo que nunca mais eu fui o mesmo. Logo que eu me converti, como eu estava dizendo, eu passei por muitas provas. Deus, às vezes, depois eu comecei a ler quando Paulo falava que ele sabia estar contente no muito e no pouco. E na minha vida eu passei por muitos altos e baixos. Mas nessa caminhada eu tive experiências assim tremendas e maravilhosas, principalmente na parte da oração. E eu lembro de uma vez que meu filho estava com quase 40 graus de febre e eu não tinha muita experiência, né? Mas eu clamei ao Senhor. E ele com aquela febre, o socorro era longe, eu não tinha carro, não tinha celular para ligar para algum irmão vir nos socorrer. E eu falei, em nome de Jesus, Senhor Jesus, cura meu filho. Essa febre pode levá-lo a uma convulsão. Imediatamente a febre foi embora. Eu nunca esqueci desse detalhe. Então é algo que Deus realmente é um socorro bem presente na hora da angústia. Deus, ele realmente faz aquilo que nós não podemos fazer. Porque outras vezes eu orei tendo carro, dinheiro para comprar remédio e a febre não foi embora. Uma experiência muito maravilhosa que eu tive, eu estava vindo de São Paulo para descanso, visitar meus pais. E ali no Paraná, num descampado, num lugar sem casa, sem nada, simplesmente ela desligou e não pegava mais. E praticamente quase areou a bateria e não pegava. E eu não sabia o que era. Eu olhava ali, entendia um pouco, mas não conseguia ver nada. E eu falei, o que vamos fazer agora? A cidade mais próxima dava quase 40 quilômetros. Aí o meu filho mais velho falou assim, pai, tenta novamente da partida. E eu tentei, né? Quase, não falei, mas tentei. E a Belina pegou. E nós andamos até a próxima cidade. Quando eu entrei na cidade, eu vi uma mecânica, parei, inclusive era um senhor, um japonês, que nos atendeu, uma auto elétrica. Quando ele abriu ali o capô do motor ali, ele averigou, ele falou, mas como que vocês vieram andando com esse carro? É impossível andar com esse carro desse jeito. Eu falei, por quê? Ele falou, porque o gerador está destruído, ele entrou em curto, sei lá o que aconteceu, ele falou, está todo danificado. Os meus filhos que estavam naquele momento orando, intercedendo para o carro pegar, para nós não ficar ali no meio da rodovia, né, sem um socorro, né? Então a gente pode dizer que é Deus, que Deus cuida de nós. Então foi uma experiência que ficou marcada na minha vida. E para mim a maior alegria, agora eu estou sempre, desde que eu me converti, eu achava assim, quando eu conheci a verdade, a palavra saltou aquela verdade, falar para meus familiares, meus pais principalmente. Jesus é o Senhor, só Ele pode salvar. Vocês precisam aceitar Jesus. E eu achava que eles iam me ouvir imediatamente. Mas irmãos, foram mais de 25 anos orando pelos meus pais. Mas para a glória de Deus, o meu pai morreu, aceitou a Jesus e partiu para a glória. Eu estava do lado dele e ele morreu, ele pedia, Jesus vem me buscar, Jesus vem me buscar. Ele não clamou a outro nome nenhum, mas ele clamava só, Jesus vem me buscar. Então meu pai, eu sei que eu vou ver ele na glória, porque ele morreu com Jesus. A minha mãe também. Tive o prazer, a alegria de vê-la entregando a sua vida para Jesus, rejeitando tudo, todos os ídolos, toda a idolatria, ela da sua boca pedindo para retirar tudo e que ela queria Jesus. E ela também morreu salva por Jesus Cristo, isso é maravilhoso. Tem uma irmã minha também que partiu, ela também creu em Jesus Cristo, entregou a sua vida. E eu continuo orando pelos meus familiares. Porque é o nosso compromisso, como eu vi naquele dia que eu cheguei na Igreja Batista,
creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Hoje, mais claramente, eu entendo que eu posso orar porque Deus ouve as minhas orações. Então eu tenho feito isso e não desista, e eu também não desistirei, porque Deus ouve as nossas orações. Às vezes nós explicamos para as pessoas, mas as pessoas não nos entendem, mas Jesus entende tudo. E Ele é tão maravilhoso. E eu louvo a Deus porque todos os dias pela manhã eu posso derramar lágrimas, não de tristeza, mas de alegria, na presença do meu Senhor, que toma chimarrão comigo todo dia. Amém? No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar luz, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de
Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Continuando o nosso culto, nós estamos trabalhando os 31 dias de oração pela família. Jesus transforma a minha família. Hoje ouvimos esse testemunho precioso do que a oração dos filhos podem fazer pelos pais. Tem tudo a ver com a nossa mensagem de hoje. Pais convertidos aos filhos e filhos aos pais. Malaquias, capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 6, nos diz assim: Vejam, eu enviei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Malaquias está falando sobre o dia do Senhor, já anunciado por João Batista, que era chamado por Jesus como aquele que tinha esse espírito semelhante ao de Elias. Os filhos e os pais teriam diferenças derrubadas, inimizade, distâncias preenchidas por temor ao Senhor. Por causa dos pecados, há divisão e separação nas famílias. Há briga entre os pais e os filhos e os pais. E agora ele lembra da primeira condição, de que os filhos pudessem se unir com um só coração com os seus pais. E os pais também, de uma só forma com os seus filhos e tornar-se um através da fé em Jesus. Essa é uma necessidade principal da família. Voltar-se um para o outro. O que faz um lar feliz não é tanto onde nós moramos, mas como nós vivemos dentro de casa. Pessoas podem viver em mansões luxuosas, casas muito bonitas, mas a família está em frangalhos ali dentro. O contrário também é verdadeiro dentro de um casebre. Se há o amor real ali dentro, o amor de Jesus, pode ser o lugar mais simples, mas a família é feliz. O que importa é o relacionamento. O relacionamento importa mais do que as coisas. Nenhum sucesso profissional compensa perder os seus filhos. Mas como que os pais podem converter os seus corações aos seus filhos? E como os seus filhos podem converter os seus corações aos seus pais? Eu quero trazer algumas questões práticas para a gente estudar hoje. Boa parte desse estudo baseado numa mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes, que me chamou muito a atenção quando eu assisti um tempo atrás. Primeira questão, o primeiro ponto que eu quero trazer hoje é: tenha tempo para os seus filhos. Tenha tempo para os seus filhos. Quem ama tem tempo para a pessoa amada, não é verdade? Os filhos, eles precisam vir antes dos amigos, assim como o seu cônjuge também, seu marido, a esposa. Os pais precisam agendar tempo para estar com os seus filhos. Os pais precisam se interessar pelos assuntos dos seus filhos. Depende da fase da vida. Vão ser os desenhos que eles estão assistindo, os estudos na escola, namoro, os conflitos, os desejos, são as frustrações, os sonhos, os desafios que eles têm. Os filhos precisam ser ouvidos. Se não são ouvidos dentro de casa, eles vão encontrar alguém que os escute lá fora. E talvez vai dar conselhos
que os levem para longe do Senhor. Os pais precisam aprender a ouvir e a falar com os filhos. Presentes não podem substituir o mais importante, que é a sua presença. A maior necessidade dos filhos não é ter coisas materiais, mas são os próprios pais. Lendo alguns artigos que saem durante esse tempo que estamos em casa por causa da pandemia, muitos autores têm colocado que esses dias em casa vão produzir memórias muito alegres e preciosas no coração dos nossos filhos, porque eles vão ter um tempo maior com os seus pais. Eu sei que para os pais às vezes não é fácil, né, ficar ali na convivência constante, mas pense em quão precioso vai ser para os seus filhos, principalmente os pequenos, estar em casa junto de você, tendo uma convivência maior do que em qualquer outro momento talvez da vida deles. Há uma campanha mundial, global em andamento já há algum tempo, mostrando que as mulheres, como elas são tão fortes, independentes, elas não precisam dos seus maridos. Elas podem fazer tudo sozinhas. E isso tem levado a duas questões. Primeiro, os homens, então, eles entendem que eles estão livres da criação dos filhos. Já que eu não preciso estar em casa, já que eu não sou importante, as mulheres já se bastam por conta, então eu não vou intervir, e os homens acabam tirando de si aquela responsabilidade de criar os seus filhos, ou de se importarem com os seus filhos. Isso não é verdade. Uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos constatou que crianças que crescem sem a presença do pai em casa têm 5 vezes mais chance de viver na pobreza e cometer crimes. 5 vezes. 9 vezes mais chance de abandonar a escola e 20 vezes mais chances de acabar na prisão. Isso acontece em famílias de diversas estruturas financeiras. E as crianças que nunca tiveram um pai em casa são as que têm mais chances de acabar atrás das grades, porque não tem um pai junto. Olha a importância de um pai. O segundo problema é que as mães, por excluírem os pais, quando estão casados e estão juntos, da criação dos seus filhos, acabam por sobrecarregarem de tarefas que poderiam ser compartilhadas. Por isso, tire tempo para estar com seus filhos. Sei que há realidades em que talvez tenha famílias que os pais sejam separados. Pai, se você tem um filho, busque ter tempo com ele. Tempo de qualidade. Quando está junto com ele, de escutar, de ouvi-lo. Nós precisamos deixar os celulares de lado. Nós precisamos deixar a televisão de lado. Nós precisamos escutar. Tire um tempo para estar com seus filhos. Leia um livro com ele. Por aí nós entramos no segundo ponto. O primeiro ponto é tenha tempo para os seus filhos. E o segundo é seja um exemplo para eles. Os pais, eles são espelhos para os filhos. Os pais, eles ensinam mais pela vida do que pelas palavras. Um exemplo vale mais do que 1000 discursos. Os pais não vão ensinar os seus filhos o caminho, mas ao longo do caminho. Essa ideia, ela é muito presente no Antigo Testamento. Quando nós lemos no livro de Deuteronômio, e se você tem a sua Bíblia, leia, ele é um texto maravilhoso. Deuteronômio 6, de 1 a 9, diz assim: Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Deste modo vocês, seus filhos e seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Versículo 3 de Deuteronômio 6 diz assim:
Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, e que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. O que esse texto nos mostra é que levar os filhos no caminho do Senhor não é só trazer ao culto no domingo. Não é só sentar com eles ou trazer para o clube bíblico ou dar para eles uma Bíblia de presente. Vai muito além disso. Seja exemplo para os seus filhos. Ou seja, o que Deuteronômio nos diz é que o ensino ocorre em diversos momentos. Não só quando eles estão aqui dentro da Bíblia. Ensinar quer dizer ensine no formal, quando está aqui na igreja, mas também naquela conversa informal. Ensine quando você estiver sentado, quando estiver andando, quando estiver em casa ou pelo caminho, quando estiver deitado ou levantando. Os braços que o texto fala, amarre como sinal nos braços, tem o sentido de que tudo aquilo que você faz precisa expressar as verdades do Senhor. E na testa, quer dizer tudo aquilo que eu e você pensamos. Nas portas, é dentro do nosso lar. E nos portões, também na nossa vivência no dia a dia, na rua. Como o exemplo marca. Talvez você tenha oportunidades todos os dias de ensinar o perdão aos seus filhos, de ensinar o amor de Deus a eles, a ajuda ao próximo, a oração. Os seus filhos precisam ver você orando em casa. Os seus filhos precisam ver você ler a Bíblia em casa. Os seus filhos precisam ver você colocar os problemas nas mãos do Senhor. Os teus filhos precisam ver você cantar músicas que exaltam a Deus. Tem muitos pais que querem deixar os filhos na igreja para que os filhos sigam a Deus, mas eles mesmos não seguem. Que difícil vai ser para esse filho seguir os caminhos do Senhor, tendo esse exemplo diferente em casa. Mas também há filhos que querem alcançar os seus pais. E a esses eu digo, seja um exemplo dentro de casa. Se você é um adolescente, um jovem que só você ama a Cristo na sua casa, seja diferente. Trate seus pais com amor, com carinho, com respeito. Fale de Jesus. Ouça músicas que exaltem ao Senhor. Tenha atitudes de um cristão. Isso vai impactar o coração dos pais. Primeiro, tenha tempo para os seus filhos. Segundo, seja exemplo para os seus filhos ou para os seus pais. Em terceiro lugar, seja um intercessor. Ser um intercessor é pedir ao Senhor em favor de alguém. Antes de falar de Deus para os seus filhos, irmãos. Antes de falar de Deus para os nossos filhos, nós precisamos falar de nossos filhos para Deus. Nós precisamos falar com o Senhor. Antes de reclamar a Deus dos nossos pais, aos nossos pais, nós precisamos falar ao Senhor a respeito deles. Ou seja, nós precisamos primeiro buscar ao Senhor e depois conversar com as pessoas. Geralmente a gente faz o contrário. Nós precisamos orar. Jó intercedia todos os dias pelos seus filhos, sem saber o que eles tinham feito. Falamos sobre isso alguns cultos atrás. Mesmo sendo um homem rico, e com certeza ele tinha a agenda dele cheia,
Ele dedicava o melhor do seu tempo para orar pelos seus filhos. Não abra mão de ver os teus filhos nos caminhos do Senhor. Os nossos filhos, a Bíblia diz, são herança do Senhor. Eles são filhos da promessa, não são filhos gerados para viver lá fora, longe do Senhor. Não aceite perder os teus filhos para esse mundo. Os nossos filhos não foram gerados por pais cristãos que amam ao Senhor para viverem no cativeiro do pecado. Eles foram gerados para serem filhos da promessa, transformados pelo amor de Jesus. Chore pelos filhos, jejue, ore por eles, dedique tempo, até que eles possam ser glória nas mãos do Senhor e que Ele possa transformar a vida deles. Mas como que isso vai acontecer? Será que vai ser com uma oração de 3 minutos, a gente já deitado na cama, quase dormindo, e nós vamos orar: Senhor, cuida do meu filho, cuida da minha filha, e daqui a pouco a gente nem diz o amém, porque a gente adormeceu? Não vai adiantar. Tire um tempo para orar. Tire um tempo para buscar o Senhor. Infelizmente, nós vemos pais que estão muito mais interessados em que o filho tenha sucesso nesse mundo, que ele seja cheio de dinheiro, se case com alguém que seja uma boa pessoa, que eles sejam bem-sucedidos, que eles tenham muito conhecimento, que eles tenham casas boas, tudo do bom e do melhor, mas se eles estão distantes do Senhor, não importa. Não oram com eles, não se importam com a vida espiritual. Talvez o único investimento que tem feito é trazer na igreja e dar de presente uma Bíblia. Não vai adiantar. Eu sei que nós temos pais e mães hoje que têm os seus filhos distantes do Senhor. E eu digo para vocês, a arma mais poderosa para trazer os filhos de volta ao Senhor é a oração e o joelho dobrado. Ore por eles, não desista. Busque ao Senhor, jejue e ore. Clame a Deus. Filho, se você tem o seu pai longe do Senhor, a sua mãe longe do Senhor, não desista dele. Jejue, ore, clame. Testemunhe do amor de Jesus. A oração que nós devemos fazer é a oração de uma busca intensa pelo Senhor. Susana Wesley, sendo mãe de vários filhos, ela se dedicava a orar por eles todos os dias. E sentava com eles e conversava com eles. E dos seus filhos, tivemos John Wesley, que foi um grande pregador da palavra. Levou muitas pessoas a Cristo. E o exemplo de dedicação de oração da sua mãe o levou a buscar e amar ao Senhor com todo o seu coração. Porque ela dedicava tempo, orava por cada um dos seus filhos, conversava com eles, levava eles aos pés do Senhor. Pai, mãe, como tem sido o teu tempo de oração pelos teus filhos? Filhos, como tem sido o tempo de oração pelos teus pais? Em primeiro lugar, tenha tempo para seus filhos. Em segundo lugar, seja exemplo, os filhos para os pais para os filhos. Em terceiro lugar, seja um intercessor. Em quarto lugar, perdoem-se. O perdão é algo que exige muito de nós. Perdão é uma necessidade básica para relacionamentos saudáveis. Os nossos filhos falham conosco muito frequentemente. E nós também falhamos com os nossos filhos, muitas e muitas vezes. Por isso nós precisamos perdoar uns aos outros. Você falou algo que não devia ao seu filho? Sente com ele, sente com ela. Peça perdão, fale: olha, filho, eu errei. Você falou algo para o seu pai, desobedeceu os seus pais? Sente com eles, peça perdão.
O perdão é a terapia divina para as feridas da nossa alma. O perdão, ele liberta os nossos corações. Ele transforma a nossa vida. E quando nós perdoamos ou nós pedimos perdão, nós estamos ensinando os nossos filhos sobre o perdão de Deus. E nós também devemos incentivá-los a perdoar, a não guardar mágoas, a não ficar bravo com os outros. Ao mesmo tempo, nós também não podemos abrir mão de disciplinar. Mas o perdão, ele é necessário. Quando o filho ou a filha cometem algo de errado, algo grave, e eles se arrependem verdadeiramente, você pode demonstrar o perdão divino dizendo: muito bem, hoje eu vou perdoar você do castigo, de algo, que você mereceria por ter feito isso. Porque é isso que Deus faz para nós. Que exemplo lindo que nós podemos demonstrar o amor de Jesus na prática aos nossos filhos. Os pais precisam ter os seus corações voltados aos seus filhos, porque os filhos são herança do Senhor. Eles não são um empecilho na tua vida. Eles não são algo ruim que veio para atrapalhar a sua vida. Eles são bênção de Deus e herança do Senhor. São flechas na mão do guerreiro. Por isso, você precisa entender que os filhos não são seus. Os meus filhos não são meus. Mas os nossos filhos são do Senhor e para o Senhor. Nós devemos criar eles de tal forma que eles desejem viver o resto das suas vidas para o Senhor. Uma das histórias mais comoventes que eu ouvi foi do pastor Richard Wurmbrand e da sua esposa. Eu li um livro, Torturados por Amor a Cristo, e ele marcou muito a minha vida. E eles, na União Soviética, foram separados como família por serem cristãos. O crime deles era ser cristãos. O pai foi para uma prisão, ele era pastor. A sua esposa não nega Cristo e vai para uma prisão também. E eles tinham um filho, apenas 8 anos de idade. E aquele filho fica revoltado. Ele é acolhido por pessoas, mas não eram cristãs. E uma revolta no seu coração, porque os soldados não permitiam nem que ele visitasse a sua mãe. Após 2 longos anos, ele foi ver a sua mãe. A mãe magra, ferida, rosto machucado, dos inúmeros abusos e violências que ela havia sofrido naquela prisão. E quando ela vê aquele filho dela, ela o abraça, ela chega perto, com saudade do seu filho, ele ama ele de todo o coração, e ela olha para ele, bem no fundo dos olhos dele, e diz assim: meu filho, ame a Jesus Cristo de todo o seu coração, é isso que mais importa. Quando os soldados ouvem o que aquela mulher fala para o seu filho, arrancam ela da presença dele e levam ela de volta à prisão. Aquilo marcou o coração do seu filho, porque a minha mãe, quando ela me reencontra, ela quer falar sobre o amor de Jesus. E aquele menino entende, porque isso é o mais precioso. E quando ele entende o amor de Jesus, ele se entrega a Jesus Cristo. E ele começa também a buscar ao Senhor. E ele sente a paz e o amor de Jesus e o cuidado. Dentro de pouco tempo eles puderam ser reunidos novamente. E novamente como família, agora o coração do pai voltado ao seu filho. E do seu filho voltado aos seus pais. Porque o que une os nossos corações é a fé em Jesus Cristo. Os laços desse mundo, eles são muito frágeis. Mas o laço da fé, ele é eterno. O momento de nós buscarmos ao Senhor é hoje. Precisamos investir tempo, vida, oração nos nossos filhos. Eles precisam de Jesus. E esse é o laço mais precioso e importante. Pais, tirem tempo para estar com seus filhos. Ouçam o que eles têm a dizer. Fiquem junto deles. Conheçam a eles.
Também seja um exemplo para o seu filho na busca por Deus. Filho, seja um exemplo para o seu pai, de um filho que serve e ama o Senhor. Ore, interceda, filhos pelos pais, pais pelos filhos. Perdoem-se. Perdão, ele liberta, ele transforma a família. É algo que Jesus nos ensina e que é muito precioso. E por fim, que você possa amar tanto a Jesus, que isso impacte a vida dos teus filhos, que isso impacte a vida dos teus pais, e essa união seja eterna, e Jesus Cristo possa transformar e cuidar das nossas vidas. Eu quero orar com você. Quero orar pela sua vida, pela sua família. Nós temos intercedido pelos nossos lares. Vamos orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Ore pelos seus pais, pelos seus filhos, por quem você ama. Senhor Jesus, eu quero te agradecer e louvar, Senhor, pelo teu imenso amor, que é demonstrado por nós naquela cruz, Senhor. Ó Pai, como diz o texto de Malaquias, que o coração dos pais se voltem aos filhos e dos filhos aos pais, unidos pela fé em Jesus Cristo, Senhor. Que as inimizades, as lutas acabem, Senhor, porque Tu estás no meio da família. Ó Pai, livra os nossos olhos daquilo que nos impede, Senhor, de estar unidos. Senhor, tira os nossos olhos das telas, Pai, para que possamos olhar uns aos outros, Senhor, e dedicar tempo à família, e dedicar tempo à oração, à leitura da palavra, Senhor, à intercessão um pelos outros, ao perdão e à vivência da fé em Jesus Cristo. Nos dê experiências vivas do Teu agir, Senhor, como famílias, e que isso nos torne mais firmes em Ti, Senhor. Nos dá uma fé mais robusta, nos dá uma fé que esteja firmada no Senhor. Eu te peço, Pai, transforma as nossas famílias. Pedimos isso, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos cantar essa música que diz: encha o meu lar com a Tua presença. Continue em espírito de oração e coloque isso na presença do Senhor. Encha o meu lar com Tua presença. Só Tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Comprometidos em viver em santidade, dobrando os joelhos só para Ti. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Orando juntos, ficando juntos, tempestades resistiremos, confiando no Senhor. Lado a lado, pais e mães, irmãos e irmãs, em harmonia e amor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor.
minha casa e eu serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor. Para finalizarmos o nosso culto, queremos deixar alguns avisos para você. Todos os dias estamos orando 7 horas da manhã. Temos compartilhado no Facebook da igreja e nos grupos do WhatsApp os devocionais com os motivos de oração da campanha 31 dias de oração pelas famílias. Jesus transforma a minha família. Ore, Deus tem agido e se movido de maneiras muito preciosas no nosso meio. Todas as quartas-feiras, 19 horas e 30 minutos, nós temos a nossa Escola Bíblica Dinâmica, que está na modalidade apenas online agora, pelo Facebook da nossa igreja. A revista que estudamos é muito interessante. Acompanhe, participe toda quarta-feira, 19h30, no Facebook da nossa igreja. Quintas-feiras, 19 horas, também na modalidade online, o Clube Bíblico Júnior. São para as crianças até 12 anos. Pode acompanhar lá, sempre tem uma historinha. E os juniores estão fazendo esse ano o devocional A Sala do Tesouro. É um devocional gratuito, feito pela Faculdade Batista Pioneira, junto com a nossa junta das mulheres, né, a Jufemi. E está disponível para celulares, e aí você pode fazer com o seu filho. Toda quinta-feira, às 7 horas da noite, está disponível o nosso programa semanal com os juniores. Também na quinta-feira, nós temos os cultos nas congregações. Temos limitação de público, mas eu convido você a interceder pelas congregações. Deus quer também alcançar as pessoas que estão lá, as famílias que estão nessas cidades próximas. Descanso e São José do Cedro. Os endereços estão aqui ao lado. Na sexta-feira, 19 horas e 30 minutos, temos os nossos adolescentes. E eles se reúnem aqui na igreja, presencial, mas também é transmitido pelo YouTube da nossa igreja. Um momento de descontração, de brincadeira, mas de conhecer mais da palavra do Senhor. E no próximo sábado, 20 horas, nós vamos ter uma programação especial com a JUMAP. É a Juventude em Missão. Será no próximo sábado, dia 30 de maio, para celebrarmos o Dia Mundial do Evangelismo. E nós queremos ter um culto com todas as uniões da nossa convenção. Nós vamos estar aqui na igreja e nós vamos transmitir o culto ao vivo daqui. E nós vamos ter também a participação das uniões que estão assistindo juntos no culto ao vivo que será transmitido. Vai ser um tempo precioso, muito especial. Os adolescentes e jovens estão convidados a virem assistir o culto junto aqui conosco, que vai ser muito legal. Próximo sábado, 20 horas, então, vai ser transmitido pelo YouTube da JUMAP, né? TV JUMAP. Procure lá que você vai encontrar. E aos domingos, nós temos o culto presencial. Irmãos, quem pode estar presente, venha. No culto presencial, o momento é muito mais precioso. Domingo passado, tivemos um momento de grande quebrantamento aqui na igreja, de oração, de súplica pelas famílias. É diferente quando o povo de Deus está reunido na igreja. Se você pode vir presencialmente, venha. Se você está no grupo de risco, tem crianças ou por algum motivo não pode estar, acompanhe pelo Facebook e pelo YouTube da igreja. Mas não deixe de participar do culto, de louvar ao Senhor em casa também. Que Deus abençoe você e a sua família. Que você possa estar na presença do Senhor essa semana. E que assim a sua família possa ter Jesus no centro dela. Uma ótima semana a todos.
Até o próximo domingo.